Galera, o próximo ponto é saia da sua zona de conforto. Bom, e eu vou invocar aqui o pintor Da Vinci para que vocês entendam essa questão aqui. Ele era um gênio, né? Tudo bem, mas ele era pintor, ele era matemático, ele era astrônomo, ele era botânico, enfim, eu nem consigo me lembrar de tão extensa que é essa lista, né? E aqui é uma coisa interessante, porque ele é uma pessoa extremamente criativa, um gênio, mas ele atuava em tantas áreas diferentes, né? E eu não tô aqui te dando esse exemplo para que você e te falando para que você tenha que fazer isso, tá? Muito pelo contrário. Trago esse exemplo aqui para falar para vocês que a gente também, quando a gente fala de zona de conforto, às vezes a gente fica muito focado em algumas coisas e para quando a gente fala de criatividade, é necessário que a gente expanda essas áreas do conhecimento para que também a gente consiga exercitar o cérebro. Lembra que eu falei para vocês que é como se fosse um músculo que tem na nossa cabeça e quanto mais a gente estimular ele, mais criativo a gente vai ser? E é exatamente isso. E aí, eu vou dar algumas dicas aqui, inclusive para vocês, de hobbies, né? Então, não de hobbies, mas dou essa dica para que vocês pratiquem esses hobbies, né? Talvez você tenha um hobby que está parado ou você acha que não tem importância, e para a criatividade tem sim, gente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de nutrição, então eu sempre leio, sempre assisto lives sobre esse assunto, que não tem nada a ver com arquitetura, mas tem a ver com a minha vida, porque eu aplico no meu dia a dia, na minha saúde, enfim. Mas para além disso, acaba influenciando, tá? Porque quando a gente tem essas outras áreas, acreditem em mim, não é eu que estou falando também, vocês podem pesquisar. Essas outras conexões neurais, elas vão fazer que você seja uma pessoa mais criativa. Outra coisa que eu também amo é a gastronomia. Eu sempre trago, se vocês perceberem, analogias sobre gastronomia, sobre nutrição, porque é uma coisa que de fato tá presente na minha vida. E a gastronomia, inclusive, eu acho que tem muito a ver com a arquitetura. Mas não necessariamente essas áreas precisam ter alguma conexão com a arquitetura, tá? Pode ser coisas que não tenham nada a ver. Até esporte, inclusive, se você gosta, por exemplo, de futebol, e tá tudo certo, faz parte dessas conexões neurais, essas outras vivências, para que você seja uma pessoa criativa, né? E então, esse é um ponto que a gente tem que discutir aqui. Eu tive uma experiência legal no meu primeiro dia de aula. Eu tive um professor que ele trouxe um exemplo que até hoje eu guardo para mim. Ele conta uma historinha de uma pessoa que nascia numa caixa e ela nascia nessa caixa e vivia nessa caixa. E ele fez essa provocação pra gente, como que essa pessoa, quando a gente abrisse essa caixa, talvez essa pessoa aí com, sei lá, uns 15 anos de idade, como que essa pessoa sairia dessa caixa, né? E ele foi passando nas mesas e perguntando para cada um como que essa pessoa seria. E aqui resumindo, né, qual que era o intuito dele? Era dizer pra gente que quando a pessoa não tem referência, não sai dessa zona de conforto, né, quando ela não tem referência mesmo, ela não consegue se desenvolver, né? E é isso que eu tô falando para vocês. Quanto mais contatos vocês tiverem em outras áreas, maior vai ser a percepção de vocês em relação à arquitetura. E aí ele dava esse exemplo pra gente, né? Porque, imagina, a gente aprende a falar assim, através de repertório, né? A gente nasce e a gente começa a observar os nossos pais, né, conversando, e aí a gente consegue falar a primeira palavra, mamãe, papai, uma palavra muito simples, e aí as coisas vão evoluindo, eles vão ensinando, a gente vai observando, e tudo na vida é assim, gente. Se você quer aprender futebol, é assim, é observando, tendo repertório, é assistindo jogos. Se você quer aprender a cozinhar, provavelmente você, né, vai precisar ver como que é esse processo, como que tá fazendo isso. Então percebe que tudo, na verdade, a maioria das coisas a gente precisa de repertório, se não tudo, né? Então, o desenvolvimento do repertório é muito importante para isso. E é aquele ponto que eu falei para vocês do músculo, né, galera? Então, quando você é como se fosse uma bolinha o cérebro, nessa parte neural do cérebro, e quanto mais você expande essas áreas, mais ele vai crescer, né, esse músculo, entre aspas. Então, por isso, né, por que eu estou falando de outras áreas? João, o que tem a ver? A gente está falando de arquitetura, você está falando aí de outras áreas, de futebol, de não sei o quê. Porque, gente, quanto mais você estimular essa área do seu cérebro, quanto mais você aumentar essa área,
mais fácil vai ser, mais criativo você vai ser. Então, entende a importância disso?